E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo, e hoje a gente vai falar de um tema que foi pedido por um dos assinantes aqui do canal, que é crianças que roem unha. Bem, eu fiz uma pesquisa a respeito de roer unha, e sempre que a gente vê alguma coisa nesse sentido, com esse assunto, ela fala de coisas muito negativas, de tudo aquilo de ruim que pode acontecer, o que acontece com alguém que rói as unhas. E eu fui alguém que roeu muito a unha. Eu roía tanto unha, mas tanto unha, que eu passei anos e anos e anos sem saber o que era ou como era usar um cortador de unha, uma tesoura de unha. Eu não sei com que você corta a unha, eu corto com cortador de unha. E quando eu fui colocar o aparelho, há 3 anos e meio atrás, o dentista que foi colocar o aparelho em mim perguntou: você rói unha? Eu falei: eu roo unha. É engraçado, roo, né? Você pergunta pro Papai Noel: Papai Noel, você rói unha? Ele te responde: roo, roo, roo. Tá bom, a piada foi ruim. E eu respondi pro dentista que sim, eu roía a unha. Ele falou que era um hábito muito ruim, muito feio, que atrapalha na formação dos dentes e tudo mais, e blá blá blá. Bem, depois que eu coloquei o aparelho, eu não conseguia mais roer unha. E aí eu comecei a cortar as minhas unhas de novo. Então eu voltei a cortar unhas há pouco tempo atrás. O que é e foi, com certeza, um problema. Não só um problema de higiene, mas também um problema social. Porque quando você tem o hábito de roer unhas, você não percebe que está roendo unhas. E esse é o grande problema. E é isso que muitas vezes incomoda demais os pais de crianças que roem unhas. Porque existem algumas manias que são muito comuns na infância. Chupar o dedo, roer as unhas, pôr o dedo no nariz, ranger os dentes ou ficar enrolando o cabelo. Essas 5 manias tendem a aparecer no começo da infância, ali quando a criança começa a se descobrir ou descobrir algumas coisas. Entender, por exemplo, que ela pode morder uma parte do corpo dela e aquilo lá não vai machucá-la. E aí ela começa a fazer isso repetidamente, seja por algum estresse que ela está passando, seja porque ela realmente faz isso inconscientemente. E a gente tem que conseguir separar o que é problema e o que não é problema. Ah, Danilo, mas roer unha é problema. A gente tem que tratar como um problema, tem que saber orientar. Como é que a gente vai fazer? Ok, roer unhas é ruim. É ruim socialmente e é ruim fisicamente, biologicamente ou para a saúde das crianças. Pior do que roer as unhas é engolir as unhas, que isso também tem muita criança que faz, e muito adulto que também faz. Porque isso traz as bactérias para dentro do seu corpo de forma muito mais completa, vamos dizer assim, e pode causar alguns problemas, como gastrite, pode causar... como que chama aquele negócio que tem aqui? Pode causar apendicite. Então tem outras complicações pelo fato de você engolir as unhas ou de roer as unhas. Mas as crianças, elas não sabem de nada disso, e elas fazem muitas vezes o roer as unhas de forma automática, assim como pôr o dedo no nariz, chupar o dedo, enfim, o meu pitoco rangia os dentes quando acabou de começar a nascer os dentes dele, ele ficava rangendo os dentes. Depois de um tempo isso passou. E aí tem um site que eu indico muito, eu já falei dele aqui algumas vezes, que é o babycenter.com. Tem o site aqui do Brasil também, brasil.babycenter.com, que ele tem várias dicas, você pode se cadastrar nele quando você souber que vai ter um filho, e aí a cada mês ele vai te mostrando a evolução do filho dentro da barriga da mãe, e depois que ele nasce ele vai mostrando a evolução mês a mês do que vai acontecendo com o bebê. Isso é super legal, isso se estende até os 2 anos e alguma coisa. E além disso, desse acompanhamento, ele traz uma série de matérias de reportagens muito legais. E uma delas que eu vi a respeito da unha, de roer unhas e de crianças que roem unhas, e eu vou pôr o link aqui embaixo para você também poder acessar, fala que existem um monte de outras manias, que não necessariamente quando a criança começa a roer unha a gente precisa ficar desesperado com isso, porque é um hábito que tende a desaparecer com o tempo. E quando ele não desaparece, aí sim a gente tem que tomar algumas atitudes. Uma das coisas que ele diz é que as crianças têm uma dificuldade muito grande de conseguir perceber que estão roendo as unhas, porque é uma coisa muito involuntária. E assim como nós adultos também, eu conheço pessoas assim, muito bem sucedidas, às vezes de cargos altíssimos em empresas, e que em reuniões ficam roendo as unhas. Nesse caso de quando você rói unhas inconscientemente, ou quando você está muito concentrado, vendo um filme, alguma coisa nesse sentido, não adianta você brigar. Porque brigar, imagina pra nós adultos, você repreender alguém por um hábito desses. A criança, ela vai se sentir inferiorizada, porque ela não tá fazendo aquilo de propósito, ela não tá fazendo aquilo porque ela quer, ou porque ela entende conscientemente 100% do que ela tá fazendo. Então punir, colocar de castigo, brigar, fazer algumas coisas negativas pra criança nesse sentido, não vai surtir muito efeito, porque ela não tá fazendo aquilo conscientemente. Então ela não consegue pensar antes de fazer, de que não, peraí que minha mãe vai brigar comigo. Então o legal é começar a trazer ela pra consciência. E aí combinar, se é uma criança um pouco mais velha, começar a combinar formas de mostrar pra ela que ela está roendo unha. Ou, você tá roendo unha?
pode ser muito mais efetivo do que fulano, eu já falei pra você parar de roer a unha. Uma das estratégias para não ter essa explosão é justamente ir falando aos poucos. Sempre que você perceber, vai lá e puxa a mão da boca dele, combina um sinal que ele escolha, por exemplo, se ele é uma criança um pouco mais velha, combina com ele um sinal, sempre que você estiver roendo unha, eu vou tossir, eu vou puxar a orelha direita, depois a esquerda. Não sei, algum sinal que ele entenda que, poxa, eu tô roendo unha, então peraí. Se seu filho for uma menininha, aí tem uma outra alternativa, que é começar a ensinar ou mostrar que ela pode passar uma base na unha, se ela ainda for muito novinha, ou mesmo fazer a unha com esmalte com francesinha, bem bonitinho, porque daí ela vai começar a entender, nossa, minha unha fica tão bonitinha, então eu não vou roer, e vai começar a ter consciência porque muda a textura. Tudo isso, assim, tem várias dicas lá que falam basicamente de você trazer a criança para consciência de que ela está roendo unhas. Eu não tinha essa consciência até eu começar a usar o aparelho. Quando eu comecei a usar o aparelho, eu comecei a ter essa consciência porque doía roer as unhas, então os dentes doíam quando eu roía as unhas, porque eles estavam de aparelho. Então foi a única forma que pra mim funcionou de eu parar de roer a unha. Então tenta isso, traz pra consciência o problema de roer unhas, explica os motivos, tenta combinar alguns sinais. É prejudicial assim, se você tá assistindo esse vídeo e você rói unha, combina com as pessoas ao seu redor, com seu pai, com sua mãe, combina com seus amigos, pra se você estiver roendo unha, ele te dá um toque. Tenta parar com isso. A única coisa que eles falam eles também falam daquela questão de você passar alguma coisa nos dedos pra ele ficar com um gosto diferente. Toma cuidado principalmente com pimenta, por exemplo, porque a criança pode pôr nos olhos, ela pode ter alguma alergia que de repente a gente ainda não sabe, e aquilo causa mais problema do que causa solução. Pimenta não é legal passar no dedo da criança. Agora, se esse hábito começou depois da infância, de uma hora pra outra, pode ser que ele esteja passando por algum estresse, pode ser que ele esteja passando por algum problema na escola, tenha passado por uma grande mudança recentemente e ele esteja, por conta da ansiedade, do estresse interno dele, roendo as unhas. Aí você precisa procurar um pouco mais de ajuda, talvez conversar com o seu pediatra, ou com um médico, ou com um psicólogo, para tentar identificar o que está causando essa ansiedade, se é alguma coisa que você consegue também resolver. Muita coisa tá mais aqui do que aqui. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo da semana fica por aqui. Toda semana tem vídeo, pelo menos um. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá um joinha, dá um curtir nesse vídeo caso você tenha gostado, e volta que eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!